Olá pessoal, estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês aí da primeira série. Claro que antes de iniciar a aula, vou dar novamente aquele recado que você já sabe, mas não custa reforçar. Não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada para você, além de aumentar o seu conhecimento, também garantir a sua presença. Se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, aquele pedido que você já conhece. Entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para você fazer na sua casa. Fazer a atividade é muito importante porque é uma forma de você perceber se você realmente está compreendendo aquilo que está sendo transmitido aqui pelo Aula Paraná. E lembrando que, caso você tenha alguma dúvida, se você tem acesso ao Class, converse ali com o seu professor pelo mural, tire algumas dúvidas com ele pelo mural, ok? Dado o recado, vamos aos nossos objetivos de hoje. Não sei se vocês estão lembrados, mas na aula passada nós falamos um pouquinho da carta de Pero Vaz de Caminha. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura desta carta. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um sentido implícito no texto, lembrando que a carta ela é de 1500, então ela tem aí o português de Portugal. Algumas palavras a gente acaba não compreendendo, mas não interfere na nossa interpretação. Inferir uma informação implícita no texto, identificar a variação linguística, porque pensem só, 1500 o ano, olha quanta coisa da língua portuguesa deve ter mudado até agora, o ano de 2020. Interpretar texto com auxílio de material gráfico, relacionar textos de mesma temática, que seria ali a intertextualidade. Para nós começarmos, eu trouxe para vocês uma obra, uma pintura de Cândido Portinari, lá de 1956. E vou pedir para vocês que esta obra retrata principalmente, letra A colonização, letra B, a chegada dos portugueses, letra C, a inquietação dos nativos, ou letra D, o sofrimento da criança. Então, se nós observarmos bem essa obra, a gente vê que nós temos aqui os nativos, depois ali no outro lado tem uma criança e chegando lá nós temos os portugueses. Mas principalmente, o que será que ela está retratando? Ela retrata a inquietação dos nativos, porque a gente consegue observar isso aqui em primeiro plano. Olha como este primeiro nativo, parece estar ali bem inquieto com a chegada daquelas embarcações que estão aparecendo. Então, esta obra aqui, chamada Descobrimento de Cândido Portinari, retrata principalmente essa inquietação. E se nós formos imaginar, tentar pensar aí a respeito desse momento em que o Brasil foi encontrado, como que isso realmente deve ter inquietado ali os nossos nativos, porque era algo que eles ainda não conheciam. Só para vocês relembrarem, nós temos o contexto de produção. A carta de Pero Vaz de Caminha também é conhecida como Carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil e foi escrita no ano de 1500, lá em Porto Seguro, na Bahia, mas foi descoberta somente no século XVIII. Então, ela foi escrita em 1500, mas descoberta somente no século XVIII. O texto de Pero Vaz é considerado o primeiro texto escrito no Brasil e sobre o Brasil. Isso é uma informação muito importante, tá? E em seu conteúdo, o escrivão descreve as primeiras impressões sobre o nosso país. E será, até interessante a gente pensar, se ele chegasse hoje no Brasil, quais seriam as primeiras impressões que ele teria? O que será que ele colocaria na carta para o rei? Lembrando que ele descreve ali com muita exatidão aquilo que ele vê. Mas fica aí para vocês imaginarem, se fossem vocês, o que será que vocês colocariam para o rei que vocês enxergam a respeito do Brasil, pensando ali nas primeiras impressões, ok? Vamos continuar a leitura, lembrando que a carta ela é bem extensa, então eu trouxe para vocês somente alguns fragmentos para a gente conhecer um pouco ali como ela foi escrita, até mesmo a forma do escrever de Pero Vaz. Esta terra, Senhor,
Me parece que da ponta que mais contra o sul, vimos até a outra ponta que contra o norte vem, de que nos deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda a Praia Parma, muito chã e muito formosa. Então ele já está descrevendo ali a terra em si, né? Essa terra conhecida que eles acabaram ali de encontrar, como que essa terra parece. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Interessante que no início desse trecho ele traz a seguinte coisa, ó. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro nem prata, mas no trecho que nós lemos na aula anterior, a gente já tinha visto que os índios já tinham dado indícios de que existia tanto o ouro como a prata. Por quê? Porque eles ficavam ali apontando para a terra, apontava para o colar e apontava para a terra, indicando que existia o ouro. Nossa atividade. A variação histórica diz respeito às mudanças linguísticas ocorridas ao longo do tempo. Então, lembrando que a carta é de 1500. Sabendo disso, explique por que podemos considerar que o texto de Caminha faz parte desta variação. Então, além de nós pensarmos nos anos em si, né, nessa distância de tempo, quais elementos eu tenho para dizer que a carta faz parte dessa variação linguística chamada de variação histórica? Eu vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, escrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, pensaram a respeito dessa variação histórica? Lembrando que a carta, escrita lá em 1500, nós já estamos no ano de 2020, então já temos aí bastante tempo desta carta. Muita coisa na língua muda, porque nós sabemos que a língua ela é viva e ela vai se adaptando aí com a sociedade nesse período todo. E agora, por que nós podemos dizer que faz parte dessa variação a Carta de Caminha? Coloquei para vocês a seguinte coisa. Podemos afirmar que a Carta de Caminha faz parte dessa variação porque ao longo do texto percebemos muitos termos e expressões que caíram em desuso devido ao fato de a língua estar em constante renovação, adaptação. Então a variação histórica ela é exatamente isso. Então nós temos lá um texto que foi escrito em determinada época. Quando nós lemos esse texto em outra época, pode ser que nós encontremos ali algumas palavras que caíram em desuso, alguns termos e expressões que não se usam mais. Por isso que é sempre importante, quando a gente pega um texto para ler, nós tentarmos entender ali de quando que esse texto faz parte. Então, de que ano que esse texto faz parte ou de que época, para a gente ter uma noção, porque pode acontecer de nós encontrarmos coisas que nós desconhecemos, justamente pelo fato de a língua estar o quê? Em constante renovação. Ela vai se adaptando a essa nova sociedade, e isso fica muito claro, porque de um ano para outro, então, sei lá, vamos pensar em algumas gírias, de um ano para outro, algumas gírias já não se usam mais. Então, ela vai se adaptando ali com a sociedade, ok? Continuando a carta, águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E agora, nós vamos reler um trecho e pensar. Nesse trecho, Caminha faz uso de metáforas, certo? A figura de linguagem metáfora. De acordo com seus conhecimentos historicamente construídos, ou seja, aquilo que você já viu, que você já aprendeu em outros anos, aquilo que você foi construindo como conhecimento. O que é possível compreender do trecho? Vou deixar para que vocês leiam o trecho sozinhos, respondam a questão e eu já volto.
Então, conseguiram encontrar aí essas metáforas, né? Pelo aquilo que você já conhece, quais são os sentidos produzidos. Vamos reler o trecho? Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então a gente já percebe ali que existem algumas metáforas. Onde elas estão? Olha só, tenho o melhor fruto e depois eu tenho a semente também, que são entendidas ali como metáfora. Mas quais são os sentidos que elas podem produzir? Olha só, de acordo com os conceitos históricos, né, daquilo que a gente já viu aí de história mesmo, de história do Brasil, a semente simboliza a propagação da fé cristã. Então, ó, e esta deve ser a principal semente que deve fazer o quê? Lançar. Então, seria a propagação da fé cristã e também da cultura europeia. Por quê? Porque nós estamos ali, no caso do Pero Vaz, ele está falando dos nativos, dos índios. Então, para ele, a melhor coisa a ser feita, né, o melhor fruto, né, que ele diz aqui, ó, o melhor fruto pode ser o quê? Colocar ali, propagar a fé cristã e também aquela cultura que eles trazem ali da Europa, ok? Depois, nós temos mais um trecho e o adjetivo graciosa. Olha só, águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa. Eu sei que vocês conhecem essa palavra graciosa. Se refere a qual termo? Então, esse adjetivo graciosa está se referindo a qual termo? O sentido produzido pelo adjetivo, qual é? Então, eu sei que você conhece a palavra graciosa, mas será que naquele contexto ele tem esse sentido que você conhece? Vou dar um tempinho para você reler o trecho, pensar a esse respeito e eu já volto.
Então, pensaram aí nesse adjetivo graciosa? Conseguiram encontrar a qual termo ele se refere? Vamos reler o trecho? Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Então, olha só, como que eu vou saber ali a qual termo se refere? O que vai acontecer? Ó, dar-se-á nela tudo. Dar-se-á onde? Nas águas? Será? Olha o que eu trouxe para vocês. O adjetivo se refere ao termo terra. É a terra em si, ok? E possui sentido de generosa, que concede graças, ou seja, que produz muito. Então, quando ele diz que em tal maneira é graciosa, ele está querendo dizer o quê? Que a terra ela vai produzir muito, tanto que depois ele confirma, dar-se-á nela tudo, ok? Então esse graciosa tem esse sentido de generosa, ok? Talvez vocês devam ter pensado aí graciosa, uma pessoa graciosa, uma pessoa elegante, uma pessoa bonita. Não, neste caso, nesta situação, ele tem esse sentido de generosa. Para a gente continuar, eu trouxe para vocês um texto que é agora um poema. Um poema também que fala sobre essa carta de Pero Vaz de Caminha, sobre o descobrimento, aí, o achamento do Brasil, ok? Nós temos Carta de Pero Vaz. Esse é o título mesmo do poema. Quem escreveu? Murilo Mendes. E ele diz: a terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço, no dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muitos, de plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais, diamantes tem à vontade, esmeralda é para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca, cruzados não faltarão. Vossa perna encanareis, salvo o devido respeito, ficarei muito saudoso se for embora daqui. Então esse é o poema de Murilo Mendes. E agora? O poema possui o sujeito lírico, o próprio Pero Vaz de Caminha, porque parece ali que é o Pero Vaz que está escrevendo. Quais palavras e ou expressões não seriam de uso comum na época? Agora você vai ter que pensar quais são as palavras ou expressões que não seriam comuns naquela época. Lembrando que a gente está falando de variação histórica. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, conseguiram encontrar aí as palavras que não se usaria naquela época? Vamos reler o poema e também encontrar essas palavras e explicar ali por quê. Olha só, o poema diz: a terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi, a gente vai passear. Lá na carta de Pero Vaz, que nós lemos na aula anterior e também o trechinho que nós lemos hoje, a gente já percebeu que ele não utilizaria ali esse termo agente, certo? No chão espeta um caniço, no dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Olha só quando ele traz ali que nem chuchu. Então é uma expressão muito utilizada, por quê? Porque tem muitas, certo? Porque o chuchu tem ali uma praticidade para nascer em vários lugares. Quanto aos bichos, tem-nos muitos, de plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais, diamantes tem à vontade, esmeralda é para os trouxas. Olha como essa palavra está muito próxima, né, da nossa época, essa palavra trouxa, ok? Reforçai, Senhor, a arca, cruzados não faltarão, vossa perna encanareis, salvo o devido respeito, ficarei muito saudoso se for embora daqui. Então, nós temos ali esses termos que não seriam usados, obviamente, se o texto fosse realmente de Pero Vaz de Caminha. Por quê? Porque é uma data anterior, é uma data lá de 1500. Continuando, eu vou pedir para vocês relerem o trecho da carta e alguns versos, certo? Alguns versos do poema. Como que o poeta satiriza a expressão de Caminha, dar-se-á nela tudo? Lembram que no exercício anterior a gente falou desse dar-se-á, que apareceria ali na terra, tudo que você plantasse apareceria na terra? Como que Murilo Mendes agora, ele satiriza essa ideia de Pero Vaz de Caminha? Vou dar um tempo para você reler os trechos, analisá-los e eu já volto.
Então, conseguiram encontrar aí a sátira que o poeta faz? Vamos reler o trecho da carta primeiro. Querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Então, Pero Vaz de Caminha diz que a terra é fértil, tudo pode plantar. E depois, no poema, nós temos: a terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço, no dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. E agora, como que ele satiriza? Ele satiriza utilizando-se o quê? Que no chão espeta um caniço e no dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Olha só como ele diz. Então, se na terra tudo dá, se você espetar alguma coisa, no outro dia vai nascer uma bengala. E ainda a parte de cima da bengala ali em ouro. Então, ó, o poeta satiriza fazendo uso do exagero, afirmando que a fertilidade da terra é tão grande que se espetar um caniço, que seria um tipo de cana, tá? No outro dia nascerá uma bengala com castão de ouro. Então, é assim, desta forma, que o Murilo Mendes satiriza essa ideia de que tudo que você plantar ali na terra vai germinar, ok? O termo encanareis possui sentido de engordareis, né? Encanareis, a perna, engordareis. O que podemos compreender do contexto do reinado em Portugal dessa época? Que época? 1500. Então eu tenho ali o trechinho do poema que fala sobre o encanareis. A partir desse trecho é possível a gente compreender, né, a situação ali do reinado de Portugal. Vou dar um tempo para você responder essa questão e eu já volto.
Então, conseguiram pensar aí a respeito, né, desse termo, engordareis, o que poderia dizer? O nosso trecho diz assim: diamantes tem à vontade, esmeralda é para os trouxas. Reforçai o Senhor a arca, cruzados não faltarão. Vossa perna encanareis, salvo o devido respeito. Então, a gente já sabe que esse encanareis tem sentido de engordar. Nós temos algumas dicas, que são diamantes, e depois nós temos cruzados, né? Uma moeda aí do país que já foi cruzados. Então a gente sabe que está falando do quê? De finanças. E quando eu penso que a perna vai engordar, passa pela minha mente que a perna está ali fina, magra. E pensando em finanças, dá a ideia de falta de dinheiro. Por isso, é possível compreender que ao fazer uso do verso vossa perna encanareis, o eu lírico sugere que as finanças do reino não estão boas e que a partir da exploração da nova terra, o rei poderá enriquecer. Ok? Então, é essa a ideia que nós temos nesse trecho. E agora, o que nós vimos na aula de hoje? Que a carta de Pero Vaz de Caminha constitui a literatura informativa, né? Ela passa ali informações do Brasil, inclusive. Os textos literários mais modernos tendem a satirizar o achamento do Brasil. Na aula anterior nós vimos um trecho de uma música, agora nós vimos um poema que traz aí essa sátira, né, do achamento do Brasil. A variação histórica consiste nas mudanças linguísticas ao longo do tempo. Então a variação histórica vai falar ali realmente da história, mas no caso da história da língua em si. Deixo para vocês duas dicas: o livro Obscuro do Descobrimento do Brasil e mais um filme chamado Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que também trata aí desse período do Brasil, né, do início da formação aí do Brasil. Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!